Bom dia, paz do Senhor, tudo bem com você? Olha só, nós já chegamos no capítulo de número 5 do livro de Eclesiastes, que está sendo a nossa leitura devocional. E nós temos aprendido muito. Eu, pelo menos, tenho aprendido muito com esse sábio Salomão, que nos ensina tanto, apesar de ele estar nesse livro dizendo que tudo é vaidade. Mas foi um homem que fez muito, enriqueceu e teve a capacidade de, quando, ao pedir alguma coisa para Deus, ele pede sabedoria. E que pedido maravilhoso! Nós vamos para o capítulo de número 5. Nós estamos hoje numa sexta-feira e estamos começando o mês de setembro. Que coisa boa! Vencemos o mês de agosto e estamos aqui vivos, glorificando e exaltando ao nome do Senhor. Desculpa. Me diga uma coisa. Você já se inscreveu no canal? Já deixou seu gostei? Se não se inscreveu, se inscreva. Ative o sininho das notificações. Compartilhe com mais alguém. É muito bom saber que você está aqui. Vamos ler então? Mas eu quero antes orar com você e por você. Pai amado, Pai querido, eu quero te louvar, te bendizer, te exaltar, te agradecer, Senhor, pela vida dessa pessoa que está comigo nesse devocional no dia de hoje. Senhor, muito obrigado pela sua existência, Pai. Eu te peço neste dia uma bênção especial sobre a vida dela, da sua família. Toma nas tuas santas mãos, Senhor, dá-nos um dia na tua presença. Nós te agradecemos, Senhor, pelo dia que tu está nos dando, por amanhecer, por estar aqui agora, Senhor, falando da tua palavra, lendo a tua palavra, para aprendermos ainda mais contigo. Muito obrigado, Senhor. Vamos então. Eclesiastes, capítulo de número 5. O título dele é Vários Conselhos Práticos. E conselho é uma coisa interessante. Às vezes alguém diz assim: conselho não se dá, se empresta, não é? Se conselho fosse bom, não era dado, era vendido, umas coisas assim, né? Mas aqui nós temos vários conselhos práticos. Vamos então, se você puder abrir a sua Bíblia, faça isso. Se não, eu leio para você. Se você tiver com um caderninho de anotação, anote. Você pode mandar fazer algum comentário. Você fique à vontade, tá bom? Vamos então? É um capítulo que ele tem 20 versículos. Vamos lá? Capítulo 5 de Eclesiastes. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Porque da muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes, do que votes e não pagues. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz, de sorte que destruísse a obra das tuas mãos? Porque como na multidão dos sonhos a vaidade, assim também nas muitas palavras, mas tu teme a Deus. Se vires em alguma província a opressão de pobres e a violência em lugar do juízo e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que mais alto é do que os altos para isso atenta, e há mais altos do que eles. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. O que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro, e quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Também isso é vaidade. Onde a fazenda se multiplica, aí se multiplicam também os que a comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que a verem com os seus olhos? Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco,
quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Há mal que vi debaixo do sol e atrai enfermidades, as riquezas que os seus donos guardam para o próprio dano, porque as mesmas riquezas se perdem por qualquer má aventura, e havendo algum filho, nada fica na sua mão. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e nada tomará do seu trabalho que possa levar na sua mão. Também isto é um mal que causa enfermidades, que infalivelmente como veio, assim ele vai. E que proveito lhe vem de trabalhar para o vento? E de haver comido todos os seus dias nas trevas, e de haver padecido muito enfado, e enfermidades e cruel furor. Eis aqui o que eu vi. Uma boa e bela coisa, comer e beber, e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, em que trabalhou debaixo do sol, todos os dias da sua vida, que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. E quanto ao homem a quem Deus deu riquezas e fazenda, e lhe deu poder para delas comer, e tomar a sua porção, e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe responde na alegria do seu coração. Essa foi a leitura do capítulo de número 5. Olha o que diz o primeiro versículo desse capítulo. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Olha que conselho maravilhoso nós encontramos aqui. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. E aí, a gente vê aqui o que é que ensina esse versículo? Que nós devemos ter reverência na casa de Deus. E não com desrespeito. Quando nós entramos na casa de Deus, nós precisamos ter reverência pelo lugar que estamos entrando. E Salomão, ele diz, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus e inclina-te a ouvir. Olha que conselho maravilhoso. Do que a oferecer sacrifício. O ouvir é mais importante do que o sacrifício. Por quê? Porque quando nós ouvimos, nós aprendemos, nós temos condição de ouvir experiências, de ouvir testemunhos, de prestar atenção sobre tudo aquilo. E aí, diz assim, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus e inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Quando as pessoas não têm reverência para entrar na casa de Deus e não têm o cuidado de ouvir o que se está ensinado ali, achando que sacrifício é melhor, são sacrifícios de tolo, porque não sabem que fazem mal. Muitas vezes as pessoas chegam nos lugares, vão chegando de qualquer jeito e não sabem que aquilo está trazendo mal para ele mesmo. E a gente encontra aqui o versículo 4 ao versículo 6 diz sobre votar. O que votares, paga-o. Olha só, a gente vê muito pessoas que fazem votos sem pensar. Fazem votos naquela coisa, eu vou fazer um voto, se Deus fizer isso por mim, eu vou fazer isso. E depois se esquece, não paga seu voto. Então a Bíblia está dizendo assim, se você votar, pague o seu voto. É responsabilidade. Olhe que conselho maravilhoso Salomão está dando aqui. E aí ele diz no versículo 5, melhor é que não votes do que votes e não pagues. Você não é obrigado a votar. Você não é obrigado. Mas se você fizer, você pague o seu voto. Por quê? Porque isso vai trazer bênçãos para a sua vida
e eu também me incluo nisso, vai trazer bênção para a nossa vida. A fidelidade diante de Deus. É o que se está falando aqui. E aí, a gente vai encontrando aqui, olha o versículo 8 que diz: se vires em alguma província a opressão de pobres e a violência em lugar do juízo e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que mais alto é do que os altos, mas isso atenta e há mais altos do que eles. Não fique feliz se você chegar num lugar e ver a opressão de pobres e a violência em lugar de juízo. Não se alegre com isso, não. Porque aquele que está fazendo isso tem alguém acima dele e pode passar pela mesma coisa. A gente tem que tomar muito cuidado. Muitas vezes alguém diz assim: tá vendo que coisa boa, foi bom mesmo acontecer. Calma, preste atenção no que você está falando. Cuidado no seu falar, cuidado com as palavras que você profere. Então Salomão ele vem falando exatamente, aconselhando a respeito disso. E aí, quando a gente chega no versículo 10 ao versículo 17, que já é o finalzinho do capítulo, a gente vai encontrar que o que amar o dinheiro nunca fartará de dinheiro. E é o que a gente vê. Quanto mais se tem, mais se quer. Quanto mais se enrica, mais quer enricar. Não é assim? A vida atual é assim, não é isso? É o que a gente está vendo. Interessante, olha quando esse livro foi escrito. Esse livro foi escrito antes de Cristo, no ano 935 antes de Cristo. Olhe quanto tempo tem isso e olhe que preciosidade, que coisa atual nós encontramos aqui. Quanto mais se tem, mais se quer. Quanto mais se conquista, mais quer conquistar. Parece que esse desejo é um saco furado. Nunca está satisfeito com aquilo que consegue e está sempre buscando mais. Só que muitas vezes, pessoas que fazem isso, fazem não porque precisam daquilo, mas para se sentir acima de qualquer outra pessoa. E isso não agrada a Deus. E aí a gente vai vendo aqui, ele dizendo aqui nesse comentário, nós vemos aqui esse comentário da Bíblia explicada, diz, aqui encontramos alguns conselhos bons sobre o procedimento na casa de oração, que é guardar o seu pé. Nós já falamos sobre isso. E aí, a gente encontra aqui quando ele fala assim, sejam poucas as tuas palavras. Olha que coisa maravilhosa. É melhor ouvir mais do que falar. Quanto mais nós falamos, mas nós temos responsabilidade por aquilo que nós falamos. Porque Deus não se agrada com a loquacidade humana. Quando muitas vezes nós vamos orar ao Senhor e a gente fala, e não paramos para ouvir a resposta de Deus. Aí a gente diz assim: eu orei e pedi, Deus não me respondeu. Você parou? Você parou para ouvir Deus lhe responder? Olhe que conselho. Seja tardio em falar, escute mais. Então, isso nos ensina a estar diante de Deus. Isso é maravilhoso. Olha o versículo 6. O versículo 6 tem uma expressão aqui. Na presença do anjo. Pensa que isso pode referir-se ao sacerdote como sendo o mensageiro ou anjo de Deus, ou possivelmente o anjo da guarda, ou até a Cristo, o anjo da aliança. Malaquias 3:1 vem falando sobre isso. E é interessante a gente parar para analisar essas coisas. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela é maravilhosa, ela nos ensina, ela nos conduz. E aí, do versículo 18 ao versículo 20, que é o final desse capítulo 5, gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Você sabia que quando você trabalha, mas você usufrui do seu trabalho, aquilo te dá calma, te dá confiança, te dá estrutura. Você está gozando do seu trabalho, está
está aproveitando daquele tempo que você trabalhou. A gente vê muitas pessoas dizer assim, agora eu estou aposentado. Isso é maravilhoso, não é? Porque está dizendo o quê? Eu já trabalhei demais, agora eu vou aproveitar aquilo que eu ganhei do tempo que eu trabalhei. E isso é muito bom. Quando no trabalho que Deus nos concedeu ganhamos de modo honesto, além do necessário para cobrir nossas necessidades, devemos reconhecer que recebemos de Deus uma dádiva para ser usada na ajuda ao próximo. Olha só, não é porque você tem condição que se chegar alguém necessitando que você ajude, você vai fechar a mão e dizer, imagina, eu trabalhei, por que você não trabalha? Não, aprenda a estender a sua mão, porque isso é um dom de Deus na sua vida. E isso vai trazer mais bênçãos ainda para a sua vida. Olha só, quando recebemos de Deus uma dádiva para ser usada na ajuda ao próximo e para a promoção da casa de Deus na terra. Quando Deus nos dá mais do que a outro, é para nós ajudarmos aqueles necessitados. Aí você vai dizer, irmã, mas tem gente que só quer viver encostado nos outros. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A palavra de Deus está dizendo que quem tem, estenda a sua mão para quem não tem. Não veja seu irmão necessitado e você podendo ajudar, não vire as costas. Não, Deus te deu, que talvez Deus tenha te dado tanta provisão exatamente para você ser canal de bênção na vida de alguém. Tá bom? Essa foi a leitura do capítulo 5. O Senhor continue abençoando. Na segunda-feira, se o Senhor nos permitir, nós estaremos aqui com a leitura do capítulo de número 6 do livro de Eclesiastes. Deus continue te abençoando. Beijo no seu coração e deixa seu gostei, se inscreve, compartilha, comenta. É muito bom ter você aqui. Deus continue te abençoando.